Então, roteiro, a gente está fazendo aqui o roteiro 11, né? Tarefa 1. Calcular essas notas aí. Então, como é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer com que... a gente tem algumas opções, né? No exercício, eu não lembro se tem algum momento para isso ser calculado. Tem um botão ali. Então, a gente pode fazer no acionamento do botão e, se quiser, a gente poderia fazer com que, ao sair da nota 4, ou da 3, ou da 2, ou da 1, ele poderia calcular. Certo? A gente pode optar por isso também. Aí seria o on-blur. Ou on-change, também daria para usar. Vamos testar isso aí tudo. O on-change é quando sai daí, né? Quando altera. Quando altera o valor. E o blur? O on-blur é quando tu deixa aquele campo. Ah, é quando sai daí. É, quando tu deixa o campo. Então, como é que seria? Vamos chamar essa função de function calcula média. No roteiro pediu o nome? Não. Não? Então nós vamos chamar desse nome mesmo. Então, recomendação, sempre que usar JavaScript e vocês estão começando o arquivo ou quiserem simplesmente testá-lo, faz o quê? Dá um alert lá e bota um teste aqui só para vocês garantirem se a execução está certinha. Tá? Lembrando, o que o alert fora de uma função vai fazer? Ao abrir a página ele já vai executar. Então, se ele executar, é sinal que, beleza, a chamada, a vinculação ao arquivo ficou ok. Então está funcionando. Ó, esse alert aqui fica fora de qualquer função. Certo? Façam um teste. Testou, funcionou, beleza. Segue adiante. Tá, seguida. O processo vai ser sempre o mesmo, tá? Vocês têm que pegar os valores que estão nas caixas e trazer para o JavaScript. Tá? Então isso significa que vocês terão que criar variáveis que vão constituir os valores das caixas e trabalhar com essas variáveis dentro do JavaScript. Então como é que vai ser o procedimento aqui? Lembrando aquela história do var, né? Eu até então estou adotando a regra de var precedendo o nome, mas vocês já viram que eu tive que usar na outra aula lá uma variável global sem colocar o var antes. Via de regra, vamos usar var precedendo o nome. Tá? Então, var, nota 1, e assim para todas as outras, né? Nota 1, nota 2, 3 e 4. E aí, o que nós vamos fazer com cada uma dessas notas aí? Vamos usar a função do JavaScript chamada document.getElementById, acessando o que? O ID de cada uma das caixas que contém as notas. Então, qual é o ID da primeira caixa lá? Vamos lá olhar. TXT, nota 1. E aí, só que é o seguinte, a função getElementById faz o quê? Faz com que o JavaScript saiba da existência daquele elemento lá. Na linguagem JavaScript a gente chamaria de objeto. Mas aí eu preciso ainda dizer o seguinte, tá, tu vai acessar aquele objeto lá, e o que tu quer dele? Quem que soube é o próximo. Como? Quem que soube é a próxima nota, né? Sim, mas não nesse momento. Nota, aqui ó, a gente está criando a variável nota 1. Então a variável nota 1 tem apenas que acessar o valor da caixa onde tem a nota 1. Então, para a gente dizer isso, está faltando uma coisa aqui ainda. Porque esse trecho aqui está dizendo o quê? Vai lá no HTML e localiza um elemento chamado com ID txt nota 1. Só que falta dizer o seguinte, tá, eu quero acessar o que desse elemento? Eu quero acessar o value, que é o valor, exatamente. Aqui a gente está explicitando isso. Os outros, a ideia é a mesma. Vamos acessar da mesma maneira. Só vai mudar o ID, que ao invés de 1, é 2, 3 e 4. Então aqui esse testezinho que nós vamos fazer é só para ver se as notas foram capturadas ou não. Se quiserem, é possível fazer isso aqui no meio, tá? Colocar um separador aqui. Entenderam? A gente pode incluir um espacinho em cada nota.
para não ficar tudo grudado, né? Tá? Lembrando, isso aqui é só um teste. Tá? Teste de verificação. Tá? Então aqui, para eu poder chamar essa função aí, calcula a média, eu tenho que ir lá no HTML, criar o meu botão que não está lá ainda e fazer com que no evento que eu quiser ele faça a chamada da função calcula média. Então, como é que faz isso? Criamos o botão lá no HTML, que é um input, né? Do tipo button. O value dele para aparecer o nome. Calcular média, né? E como é que eu adiciono o evento aqui, lembram? Desse jeito, né? Qual é o evento ideal aí para botões? Um clique, né? Então, quando clicar no botão, ele vai chamar a nossa função JavaScript lá. Que o nome é calcula média. Ok. Feito isso, a função vai ser chamada. Então, aqui só para fechar, né, e termos o registro, teste, fizemos um alerta, então, Calcula a média. né, para ver se as notas estão indo para as variáveis. Então, esse teste resultou no seguinte aqui. Tá? Atualmente as notas ficaram concatenadas porque o JavaScript trata como texto. Ok? Então, sequência. Isso aqui foi um teste, não precisamos mais. Vamos criar uma nova variável chamada média, né? Vai ser o final mesmo. E o que essa variável vai fazer? Ela vai juntar todas as notas dividindo por 4. Já adianto que nós teremos um problema, tá? Mas esse problema é proposital. Então nós vamos fazer o seguinte, eu vou isolar o cálculo. Nota 1 mais nota 2 mais nota 3 mais nota 4. Divididos por 4. Ok. Provavelmente aqui teremos um problema. Mas vamos ver. E vou dar um alert nesta média para vermos o que vai gerar. Então aqui, estamos fazendo agora o cálculo da média. Tivemos o problema, recapitulando, né? Dele fazer a união das notas e calcular como se fosse um número alto, né? Ficou lá 7.000, não sei quanto, por 4. A nota do aluno ficou 1.900 e não sei quanto. Então, para resolver isso aí, que seria um problema de não reconhecer números, usamos parse float envolvendo a chamada value lá da caixinha de texto. Então, fizemos isso para cada nota. E aí a gente executa de novo para ver se resolveu ou não. Certo? Vamos de novo. Agora sim. Nota 7, 6, 8, 8. Média 7.25. Beleza. Ok? O que falta ainda? Mostrar o valor da caixinha. Mostrar dentro da caixinha. Isso é fácil, né? O que a gente precisa? A gente pode fazer direto, se quiser. O que nós vamos fazer então? A gente pode fazer com que, sempre que vocês querem buscar o valor de uma caixa ou jogar um valor de uma caixa, vocês vão acessar essa caixa aí. E até o momento a gente tem essa... A única função que a gente usou para acessar uma caixa é essa aqui. Certo? É o getElementById, né? Qual é o ID da caixa que nós queremos acessar? Tem que ir lá olhar. Média calculada. Então o ID é média calculada. Aí notem, aqui vai ser o contrário, né? Antes, o que a gente fez para ir lá e pegar a nota que nós digitamos? Eu criei uma variável e disse que ela seria igual ao getElementById, tarará, o ID da caixa, value. Agora nós vamos fazer o contrário. A propriedade value da caixa vai receber o valor de uma variável, que é a média. Então nós estamos fazendo o contrário agora. O aluno é
aplicado, tirou 7 no... Sim, vamos testar aqui. Tirando o Alert, ele já vai direto para ali para cá. Já vai direto para onde nós queremos. Então, testezinho de novo. Aqui o cara tirou 5, calcular, 7.25 e depois vai para a caixinha. Agora sim. E aí, claro, né, a pessoa pode querer brincar um pouquinho aqui, tipo, aquela média ali está sem destaque nenhum. A gente pode acessar a propriedade CSS dessa caixa aqui já para deixar ela mais em destaque. Essas coisas vocês já sabem fazer, não sabe? Por exemplo, se eu pedisse para vocês agora, bom, depois de jogar a média ali para dentro, deem uma grifada nessa fonte aí da onde tem a média. Como assim? Dê uma grifada, troca a cor da letra, aumenta o tamanho da fonte. Isso a gente já consegue fazer, né? Como é que seria? Então aqui, ó, para dar uma grifada na média, então, né? Calculou já, beleza, aí vamos dar um ênfase aí nela. Trocar a cor e aumentar a letra, pode ser? Então vamos lembrar, depois de get element by id, média calculada, eu uso a propriedade style, ponto, quero mudar a cor da letra, color. Aí eu tenho que dar o número da cor, né? Se for usar hexadecimal, vai ter que saber lá algum código. Tá alterando aqui a cor, né? Agora aumentando a fonte. Quero aumentar a fonte. Aí. Mas o processo é o mesmo. Ponto style, ponto font size. Usando camel case, não pode esquecer. Senão não vai funcionar a propriedade. Se tiver dúvida, lembra de ir lá no W3 Schools e conferir, né? Font size. E aí como é que fica os font size aí? E agora? PX, né? PX? Vamos tentar aqui. Canta um número aí pra nós, Mayara. 20. Ok. 20 PX. Então isso vai fazer com que a cor seja alterada e o tamanho da letra também. Então nós vamos testar agora. Tá, estamos testando lá. Não, tá. Só que o símbolo verdinho ficou muito Ó, desmaecido. tá lá, ó. Já aumentou. Então agora passada a tarefa 1, vamos para a tarefa 3, que eu já montei aqui o código da função, né? Troca a imagem. E essa aqui a tarefa é a gente adotar duas imagens e fazer uma página onde a imagem seja alterada por outra em 5 segundos. E aí quando fizer a troca, ele manda uma mensagem de alerta para o usuário. Então um código bem simples mesmo. Dá pra fazer isso no CSS? No CSS dá. Dá que aí tu usaria o comportamento, né? O hover. Poderia usar. Com o JavaScript, o que nós vamos precisar? Nós vamos precisar do seguinte. Desculpem, com o JavaScript. Primeiro nós vamos ter que montar uma página nova, né? Então a página para fazer o S da imagem está ok, né? Então só precisamos de uma imagem, do título lá H1 e pronto. O resto é com o JavaScript. A imagem 12 é pra colocar aí, não? Não, porque ela vai ser substituída. Então o resto agora é aqui no JS. O que a nossa imagem vai fazer? Nós vamos ter que fazer o seguinte. Na verdade, o código para trocar uma imagem pela outra, como é que seria? Tem que acessar a imagem como? Document.getElementById. E qual é o ID da imagem que eu estou mexendo? img1. Propriedade que eu vou alterar, .src. Certo? Tá, então, como o src lá do HTML já sabe o caminho, eu só ponho o novo nome e deu. Se eu deixar assim, lógico, a função estaria pronta, só que ela não vai ser executada, né? Precisa de tempo também, 5 segundos. Tem aquela história do tempo lá. Então, como é que é a função para fazer isso com contagem de tempo? Nós já aprendemos. É o temporizador.
Set timeout. Isso, então nós aprendemos que a função setTimeout faz isso. Vamos lembrar aqui da sintaxe dela. setTimeout, abre parênteses, e aí o que a gente tinha? Tinha um código de execução, vírgula, o tempo medido em milissegundos, não é? Correto? Então o nosso tempo vai ser 5 segundos, né? É isso? 5 segundos. Então é 5.000. Tá, e ali aquele ING entre aspas duplas ali não vai dar problema depois. Aí é que tá. Vamos ter que alterar isso, porque como vai dentro do setTimeout, Dentro das aspas. vai aqui dentro. Nós vamos ter que fazer ou escapar essas aspas ou trocar por aspas simples. Nesse caso, o melhor é alterar para simples, né? Então aqui, lembra que eu questionei vocês que se eu deixar assim apenas lá no HTML, essa função não vai funcionar. Solução encontrada, tem que ter uma forma de chamar essa função. Estamos fazendo isso atualmente com o evento onMouseOver. E agora sim poderemos testar a funcionalidade. Então vamos copiar tudo para lá. O outro? Sacanagem aquele Não é? negócio de sinal ali. Testando. Vamos ver. Eu acho que eu já atualizei, né? Trocou. Que Tarefa funcionou. 3. Por um milagre. Ó, trocou, só que a minha imagem não carregou certo. Vamos ver o que houve. Então, estou aqui testando, eu corrigido, né? Passo o mouse. Beleza. Trocando certinho, né? O errinho aqui era o caminho, só que estava faltando imagens barra. Dá pra dar uma estudada aí nesse teu. Então aqui eu vou encerrando e já publico para vocês o material online. Que doideira.